Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Tcheuku, e para começar esse vídeo obrigado pelos mais de 2.000 inscritos, isso significa muito para mim, e estamos cada vez mais perto de bater a meta do YouTube. E se conseguirmos eu vou focar inteiramente no canal, e no mangá. Tendo dito isso, os episódios anteriores estarão ambos na descrição, e no comentário fixado junto às timestamps. Vamos começar com uma frase clássica, deixe seus aliados por perto, e seus inimigos ainda mais. Ela foi dita por Sun Tzu, e por isso que tal conhecermos os inimigos de todos em Gaia, os Onis. A primeira coisa a se notar é o nome. Onis são diferentes de yokais, por exemplo. Onis são sempre criaturas malignas que caçam humanos, e qualquer coisa que assemelhe a consciência humana, similar ao Punishen vírus de Punishen Gwen Wenven. Yokais, pelo contrário, são criaturas que podem ou não serem agressivos. Eles diferem em consciência, e como surgem, yokais são geralmente muito inteligentes, e podem comunicar, e viverem juntos a humanoides em geral, além de que podem ter múltiplas origens diferentes. Onis, pelo contrário, têm uma origem bem específica. Onis surgem de um líquido chamado nihilidade líquida. Ele é vermelho extremamente escuro, e enquanto não é inteiramente perigoso tocar, ainda funciona similar à água aerada. Ele se forma nos locais mais obscuros de Gaia, onde a luz nem aparece. Não se sabe da origem dele em si, porém sabe que já existe faz um tamanho absurdo de tempo. Este líquido atua como uma espécie de exterminador, e cria Onis feitos de si mesmo para acabar com qualquer criatura na proximidade. Agora se questiona, considerando os Banshees ou Tribeswolves, o que faz eles variarem tanto. Bem, a única coisa que eles têm em comum é o objetivo: eliminar criaturas. A forma que eles podem fazer isso varia infinitamente. Uma criatura que incendeia, congela, corta de jeito A ou B, dentre outros. Até mesmo entre as formas pode variar. Cortam com o que? Garras, dentes, espinhos, e assim vai. Apesar disso, quanto mais complicado ou forte suas habilidades ou armas, mais nihilidade é necessária para fazer eles. Por isso a maioria começam fracos, e vão evoluindo por si só. Afinal, outra coisa que todos eles têm é a habilidade de metamorfose, lentamente evoluindo a si mesmos, com o tempo. De resto podem variar tanto quanto os poderes de humanos. Agora vamos ver sobre a classificação em si. Onis não são Onis. É estranho, eu sei. O que quero dizer é que Onis não tem um nome oficial no mundo inteiro, e variam dependendo da região ou país em que você está. No Japão, são chamados de Onis mesmo. Na China, Sangi ou Pinin. E na África, Obaifos. Como dito anteriormente, todos Onis são ruins por natureza, já que agem puramente na base do seu objetivo. Mas já teve casos de yokais sendo confundido por Onis, quando tentaram se defender, ou por serem malignos também. Apesar disso, é relativamente fácil de identificar qual é qual, já que até os piores yokais geralmente ainda lhe deixariam vivos, enquanto encontros com Onis quase sempre é fatal. De último, Onis tem a mesma classificação que os caçadores, algo que pode ver mais a fundo no primeiro episódio. Estranhamente, ainda é permitido que caçadores que sejam um sub-rank, ou 2 abaixo do necessário, enfrentem missões de rank mais alto. Acredita-se que é para forçar os caçadores a se fortalecerem, caso sintam-se preparados. Agora sim, vamos para a última coisa a se falar dos mesmos. A aparência e poderes de Onis podem variar muito, mas geralmente dependem de 2 fatores. O primeiro é o poder da nihilidade líquida de absorver informação, e assim imbuir os Onis com isso, além de simplesmente esse Oni caça com garras. Nihilidade líquida tem que ainda ver como suas habilidades funcionariam. Por exemplo, vamos dizer que em uma vila, tem contos de lobisomens à volta. Essa informação absorveria no líquido, e seria misturada com outros meios de caçar humanos. Esta criatura poderia caçar com suas garras, se clonar, que explicaria os contos em locais tão diferentes, e ter partes similares à prata no corpo, assim dando imunidade à prata também. Assim sai um Oni. Isto não é uma regra estrita, ainda tem outros meios da aparência do Oni variar, mas em geral funciona assim. O segundo meio é simplesmente efetividade. Se um Oni ter a habilidade de escavar, faria mais sentido ele ter uma forma similar a um tatu, ou toupeira, do que um gavião, por exemplo.
Além disso, Onis tem aparências que ou são intimidantes ou atrativas, a primeira para causar medo, e assim fazer nihilidade líquida aumentar, já que se alimenta de emoções negativas, e a segunda para chamar humanos para perto, que podem pensar ser um yokai antes de afinal. Acho que é isso. Se chegou aqui, lembrem de dar like e se inscrever. E caso esteja curioso de algo, comente abaixo. Valeu por tudo e até mais.